Olá pessoal, hoje vamos assistir ao 7º episódio da Vida Privada dos Livros, mais uma vez o programa que o Manguel tem na RTP. Nós ainda estamos na primeira temporada, ainda faltam mesmo muitos episódios, espero que vocês ainda estejam desse lado. Vamos então ver que autor ou livro é que eles vão discutir hoje. Vamos a isto. Alberto, penso que é a primeira vez que vem até aqui, ao A Panteão. primeira, Um monumento fantástico, com uma arquitetura imponente. imponente, sim. Sabe que não deixo de me perguntar sobre o que é que conversarão, por exemplo, Sofia ou Aquilino Ribeiro, dois distintos hóspedes deste monumento. O Panteão Nacional. Eles estão no Panteão Nacional, em Lisboa. Igreja de Santa Engrácia, é assim que se chama? Acho que sim. Vamos ver. Estou mesmo muito curioso porque lá não faltam escritores, não é? Vamos a isto. Sobre o que é que eles conversarão à noite quando estas portas se fecham. Conversam de Dante. Viemos até ao Panteão Nacional para mergulhar nas páginas de um livro que nos leva ao inferno, ao purgatório e ao paraíso. Para Alberto Manguel, a grande obra da literatura universal, escrita por um homem da Idade Média. Assim revelamos mais um segredo da vida privada dos A livros. Divina Comédia de Dante será? Vamos já saber. Alberto, que livro nos traz hoje ao Panteão Nacional? O meu livro preferido, o meu livro que eu acho a obra maestra da literatura universal. Eu sei que isso é uma exageração para muitos. Impressionante, portanto, logo, desde o começo, o Manguel diz que este é o livro preferido da sua vida, aquele que ele considera a maior obra da literatura universal. Não duvido que muitos pensem assim, não é? A Divina Comédia realmente é uma obra bastante emblemática de um período que muitos chamam das trevas, não é? Um período negro, mas que realmente produziu muita e bela literatura. Vamos ver o que é que ele tem a dizer sobre isso. Mas para mim, como leitor, a Divina Comédia de Dante é a máxima obra de literatura universal. Eu gosto muito de O Rei Lear, de Dom Quixote, são obras maestras, claro, mas nenhuma obra tem tudo que a Divina Comédia tem. Uma obra dividida em três grandes partes: inferno, purgatório e paraíso. E o próprio Dante é uma personagem. É um personagem porque vamos falar um pouco do Dante. Dante é muitas coisas. É o homem que vivia em Florença em os princípios do século XIV. Era o grande poeta, era um político, era um grande conhecedor do mundo, da história, da astronomia, da zoologia, da biologia. Filosofia? Filosofia, naturalmente, teologia, que na Idade Média era tudo parte do conhecimento humano. Dante de jovem era um jovem que gostava muito de fazer a festa com os amigos em Florença, escrever poesia de amor e depois foi soldado, foi político. E em um momento é enviado por o seu partido a Roma, ao Papa Bonifácio VIII. E ali Bonifácio VIII retém Dante, mientras que a política cambia, muda em Florença. E em Florença decidem os novos governantes que Dante é um traidor que vai ser exilado e que se torna a Florença vai ser morto. Então, Dante começa um largo exílio até o fim da sua vida. E todo esse exílio, durante todo esse exílio, pensa em Florença, em voltar a Florença, mas não pode mais voltar. Exato. Então, começa a imaginar um poema que é o poema do exílio. Todos em nossa vida, diz Dante, estamos exilados.
estamos em exílio como os judeus que deixavam Egito para a Terra Prometida. E a Terra Prometida, naturalmente, é o paradiso. Exato. É curioso porque Dante, nesta viagem épica e poética, tem fundamentalmente dois guias. Tem Virgílio, também Sim. poeta, Sim. que o guia no purgatório e no inferno, e depois Beatriz. E já vamos falar desta personagem que desempenha um papel fundamental e até na vida do próprio Dante. Dante escreve em uma carta a um de seus protetores, Can Grande della Scala, dizendo que o poema tem 4 níveis de leitura. Um é literal e o nível literal é a história de um homem que se chama Dante, que sale de uma selva, uma floresta oscura e quer ir a uma montanha que vê leixos, mas 3 bichos estão ali a ameaçá-lo. Então vem a figura de Virgílio, que Dante não reconhece ao princípio, mas quando Virgílio se apresenta, diz: Virgílio, é por Virgílio que me fiz poeta. E Virgílio explica que Beatriz, de que Dante se enamorou quando tinha 9 anos. É verdade. Sim. E durante muitos anos não falaram um com o outro. Não falaram, depois Beatriz se esposou outro e depois morreu. Então, Beatriz, vendo que Dante está sofrendo em terra, vai ver a Virgílio no inferno, porque Virgílio está no inferno porque não pôde conhecer a Cristo. Exato. E pedir a Virgílio que guie a Dante no inferno e purgatório. E purgatório é uma maravilhosa invenção de Dante, porque na teologia, hasta a época de Dante, estava esta ideia que os rezos, as plegarias da gente por as almas mortas podiam ajudar a chegar ao paradiso. Mas Dante inventa uma geografia maravilhosa, é um grande monte Purgatório, onde vai ascendendo. Uma parte muito importante da comédia é que Dante, no inferno, faz que as almas que devem pagar por os seus pecados pagam com o que os críticos chamaram contrapasso. O que quer dizer contrapasso? Se a Ana tem um pecado especial, esse pecado vai criar o castigo. Então, o castigo é criado por o pecador, porque Deus não pode castigar com ódio. Deus é tudo amor. Então, tudo que faz os humanos que estão criados por Deus, lo fazem por amor. O pecado é um amor desviado. Exato. Demasiado amor, demasiado pouco amor, leva ao pecado. Exato. Podemos olhar para a Divina Comédia de Dante também como uma crítica à sociedade da altura e que acaba por ser também à sociedade atual, porque vamos encontrar charlatães, por exemplo, vamos encontrar gente muito pouco recomendável neste inferno, Alberto. Sim, mas não temos que esquecer purgatório e paradiso. Exato. Inferno, é uma passagem, sim, são estes pecadores, mas também, como Dante é muito sutil, os pecadores às vezes estão castigados, mas Dante não concorda com o castigo. Então, quando encontra o seu grande maestro Brunetto Latini, que está castigado no inferno dos sodomitas, faz um retrato dele que lo faz vencedor, como alguém glorioso. Tem essa sutilidade. A diferença entre a nossa leitura de Dante e a leitura dos contemporâneos de Dante é que esta Idade Média, que os humanistas declararam... Idade das Trevas. Sim, mas
esta Idade Média tem conhecimentos, uma cultura ética que nós não temos, que perdimos. Portanto, ainda hoje. Ainda hoje, sobretudo hoje, com a nossa política, o nosso comércio, a nossa educação, que não tem a ética que tinha na Idade Média. Naturalmente, havia estafadores, havia tiranos, mas a gente sabia que, sobretudo, toda a ação humana, há uma ética que cobre tudo. E se você não atua da forma correta, vai ser castigado. Em vez agora, se atuamos como queremos, se mentimos, se roubamos, se assassinamos, não importa porque não temos esta ética e, como vemos, muitos políticos, economistas e demais vão a uma vida agradável sem castigo. Exato. Dante tinha, eu ia dizer obsessão, mas tinha uma predileção pela verdade. Sim, mas isto também é uma característica da Idade Média. A obra de Dante está comédia que se chama Divina, porque Boccaccio la chamou assim, e comédia porque acaba bem. Exato. Não é uma tragédia, acaba bem, afinal Dante tem essa visão extraordinária que não tem palavras para descrevê-las. Mas isto, para mim, como leitor hoje, é um milagre. Como alguém pode componer um poema perfeito, com música perfeita, com imagens hermosas, com conhecimento da história, de biologia, tudo exato, criando uma geografia do inferno que foi tão exata que Galileu Galilei, quando era jovem, fez uma geografia do inferno científica. Foi a sua primeira tese científica, porque Dante dá todos os detalhes. E, bom, eu posso continuar a falar disto porque é por me isso entusiasma. que a Divina Comédia o acompanha sempre. Me acompanha sempre. Estou onde viajo, tem sempre este livro pequeno da comédia e todas as manhãs leio um canto. He leído os cantos muitas vezes, porque comecei a ler a comédia quando tinha 60 anos. É um livro que espera que seamos velhos para ler-lo. E descobre sempre coisas novas, cada sempre, vez que relê? Sempre coisas novas. Esta manhã estava lendo os primeiros cantos do Purgatório. Então está Dante com Virgílio na praia do Purgatório e vem uma barca venir com as ánimas que já estão salvadas. Exato. E Dante vê que uma das ánimas é seu amigo Casella, que era um músico que ele conhecia em Florença quando era jovem. E tratam de abraçar-se. E claro, é uma ânima, não tem corpo. Então, Exato. e Dante pede a Casella de cantar uma canção. E Casella canta e todas as ánimas estão em torno de Casella escutando seu canto e vem o guardião do Purgatório, Catone, e diz, mas o que estão fazendo? Tem que subir ao Purgatório, é a salvação das suas ánimas, estão aqui a escutar uma canção. Porque Dante diz, aún os momentos mais importantes da nossa vida, o que conta é a arte. O que conta é a música, a poesia, todas as artes são parte da salvação da nossa alma. E por isso mesmo, uma das traduções desta obra fabulosa de Dante só podia ter sido feita por outra grande poetisa, Sofia de Melo Braga. Sim, acho que a lição de Sofia de traduzir o Purgatório, que é o meu sessão favorita, é belíssimo. E versos que são Sofia,
mas também sondante. Isso também faz parte, porque as obras literárias também são construídas por quem as traduz e também por quem as ilustra e por quem as lê. Claro, são uma obra de arte, uma obra literária, é uma colaboração entre o autor original e todos os outros leitores. Não revelamos mais, deixamos mais alguns segredos. Ou tantos secretos. A vida privada da comédia leva 100 ou 1000 anos. Sem dúvida, o melhor episódio até agora, apesar dos outros terem sido muito bons também. Percebe-se, não é? Quando o Manguel fala que existe aqui um carinho muito especial por esta obra em específico. Daí o facto de ele ter dito logo no começo do vídeo que é a grande obra para ele da literatura universal. Muito curioso, acima de tudo, o facto de ele também trazer um pequeno livro de bolso da Divina Comédia sempre consigo. Mas ainda mais curioso é ele ter dito que só começou a ler a Divina Comédia aos 60 anos, que é um livro que espera por nós. E eu gosto deste pensamento, não é? De não sermos nós que estamos atrasados para os livros, mas dos livros que estão à nossa espera. Não é uma corrida, a leitura não deve ser uma corrida, não deve ser uma maratona, não deve ser um exercício que nos esfalfa, que nos cansa, deve ser algo que nos dá gosto, que nos dá prazer, que nos eleva o espírito, acima de tudo, não é? No meu entender. Apesar de tudo, claro que nós muitas vezes desafiamos a nós próprios e também é algo que a literatura exige, não é? Não devemos continuar sempre no mesmo registro, devemos explorar. No entanto, ter esta noção de que muitas vezes não precisamos de chegar imediatamente àquele livro ou que não estamos a perder propriamente pelo livro estar à nossa espera. O livro espera por nós e a leitura acontece quando tiver que acontecer, não é? Gostei então deste pequeno detalhe do Manguel ter o livro com ele, mas ao mesmo tempo ser um livro que ele conhece só a partir então dos seus 60 anos. É um livro que eu não li, obviamente. É um livro que eu tenho cá em casa em algumas edições diferentes. Aliás, de Dante eu tenho a Divina Comédia numa edição belíssima do Instituto Nacional, como é que se chama? Da Imprensa Nacional Casa da Moeda, assim é que é. E também tenho o Vida Nova e o Rimas. Eles são livros que estão aqui atrás. Eu acho que vocês conseguem ver nesta prateleira. São edições maravilhosas. Temos também cá em casa a Divina Comédia na edição da Everyman's Library, portanto uma edição em inglês. Esta tradução, aliás, da Sofia do Purgatório, eu não conhecia, nunca vi disponível no mercado editorial. Acredito que seja uma edição já antiga. Vi que tinha ali ilustrações maravilhosas e dizia mesmo na primeira página os ilustradores. E vi que tinha, por exemplo, o Júlio Pomar, entre outros ilustradores portugueses. Gostava que estivesse disponível na totalidade. Adoraria ter uma tradução da Sofia. Adorei. Vocês percebem pela forma do senhor falar que realmente existe um carinho muito, muito, muito grande por esta obra, em específico. E é precisamente aquilo que ele diz, não é? E que eu também, por acaso, referi. A Idade Média tem uma conotação muito negativa a partir, então, do Iluminismo, não é? Era visto como uma idade das trevas, porque era muito dominada pelo religioso, não é? Sob sempre a alçada aqui da Igreja Católica. No entanto, não deixou de ter grandes pensadores, grandes escritores, grandes artistas, e um fruto então dessa época é sem dúvida o Dante Alighieri, e esta a obra-prima da literatura universal. Adorei. Achei este episódio sensacional, gostei também da localização, obviamente nunca fui ao Panteão Nacional e gostava imenso de conhecer. Espero que vocês tenham gostado muito deste episódio e vemos então num próximo, ok? Tchau, pessoal!